amores, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Vamos continuar a nossa jornada pelas terras de Israel? Bora lá conhecer a história de hoje? E depois de João ter batizado Jesus, Jesus voltou ao Rio Jordão. E nesse mesmo dia, João estava lá com alguns dos seus discípulos. E quando João viu Jesus passar, ele olhou para os seus discípulos e disse: "Este é o Cordeiro de Deus." E os seus discípulos ficaram maravilhados e começaram a seguir Jesus. E Jesus, percebendo que tinham duas pessoas o seguindo, ele olha para trás e diz assim para eles: "O que é que vocês procuram?" Então os dois olharam um para o outro e disseram assim para Jesus: "Rabi", que quer dizer mestre, aonde o Senhor mora? Então Jesus olhou para os dois e disse assim: "Venham e vejam." E claro, crianças, eles foram atrás de Jesus descobrir onde Jesus morava. E um desses discípulos de João se chamava André, que tinha um irmão chamado Simão. O outro nós não conhecemos o seu nome, pois a Bíblia não menciona. E depois desse dia, André, crianças, estava tão maravilhado por ter encontrado o mestre. Ele foi correndo contar para o seu irmão Simão. Então André começou a falar: "Simão, Simão, encontramos o mestre, encontramos o mestre. Venha comigo e veja." E enquanto ele não levou Simão até Jesus, ele não sossegou. E assim que os dois chegaram lá, perto de Jesus, Jesus olhou para Simão e disse assim para ele: "Você é Simão, filho de Jonas, e a partir de hoje você se chamará Cefas", que quer dizer Pedro. Crianças, vocês viram que este foi o primeiro encontro entre Jesus e Simão. Simão nunca havia visto Jesus, mas Jesus já o havia visto. Mas como, crianças, se essa foi a primeira vez que eles se encontraram? Porque Jesus é Deus e só Deus tem esse poder, crianças, de ver todas as coisas ao mesmo tempo. Jesus é onipresente e onisciente. O que significa isso, tia Carol? Onipresente significa que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E onisciente significa que ele vê todas as coisas ao mesmo tempo. Assim como ele está me vendo aqui agora, ele está vendo vocês aí em casa também. Então, crianças, isso é maravilhoso e nos causa muito temor, porque Deus vê tudo e sabe de todas as coisas que estamos fazendo, mesmo aquelas escondidas, sabia? E outra coisa, crianças, nós vimos que Jesus trocou o nome de Simão. Agora ele não apenas se chamaria Simão, mas se chamaria Simão Pedro. Por que, crianças, Jesus trocou o seu nome? Porque na época de Jesus o nome era muito importante. O nome poderia representar o caráter de uma pessoa ou até mesmo representar um propósito dado por Deus a ela. E você em casa sabe o significado do seu nome? Por que a mamãe e o papai o escolheu? Se você não sabe, pergunte a eles, porque eu tenho certeza que tem uma história muito bonita por trás do seu nome. Amém? E Deus, crianças, já havia escolhido Simão muito antes dele nascer para um propósito, sim. E qual era esse propósito? Era cuidar da igreja do Senhor, a igreja de Cristo. Então, ele ainda não sabe desse propósito, crianças. Jesus ainda irá revelar para ele esse propósito. Mas nós, crianças,
Nós já sabemos o propósito que Deus deu para cada um de nós. Lá em Marcos 16:15, Jesus fala: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, crianças, nós também recebemos um propósito de Deus, que é falar do seu amor, do seu evangelho para todas as pessoas. Amém? Vamos orar a Deus agradecendo por tudo que aprendemos aqui hoje? Abaixa a cabecinha, fecha os olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esta palavra que aprendemos hoje, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado, ó Deus. E que possamos, ó Deus, cumprir mesmo o seu ID, o propósito que o Senhor nos deu, ó Pai, que é falar do teu amor, do teu evangelho para as pessoas. Que muitas vidas venham se render a seus pés por meio de nossas vidas, ó Pai. Amém e graças a Deus.